desemprego sobe, mas atinge o menor patamar para o trimestre desde 2015. Líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, deixa a Rede Sustentabilidade após IBAMA proibir exploração de petróleo no Amazonas. E você vai ver também. Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, depõe hoje a Polícia Federal sobre fraude em cartões de vacina. Lula viaja para o Japão para participar da cúpula do G7. O presidente terá 9 encontros bilaterais com líderes de vários países. No nordeste da Itália, a situação continua crítica. Casas são evacuadas após enchentes. E ainda, Montana é o primeiro estado americano a proibir o TikTok. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 13 horas e 4 minutos pelo horário de Brasília. Muito boa tarde, Dani, grande prazer, mais um dia ao seu lado. Boa tarde, Kleber, prazer é todo meu e uma ótima tarde também para você que está junto aqui com a gente. Vamos então conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quinta-feira. E olha só, a Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira o pedido de urgência para o projeto que institui o novo arcabouço fiscal. Foram 367 votos a favor e 102 contra. Ainda houve uma abstenção. A aprovação da urgência permite que o texto seja votado diretamente no plenário e dispensa trâmites regimentais, como a votação do texto pelas comissões temáticas da Casa. O novo arcabouço foi enviado pelo governo ao Congresso em abril, para substituir o atual teto de gastos, um mecanismo que limita o crescimento de grande parte das despesas da União à inflação. O arcabouço também prevê limitar gastos, mas é mais flexível. Atrela a margem de crescimento das despesas ao aumento das receitas. O relator do arcabouço, o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, incluiu no seu parecer gatilhos extras para a contenção de despesas, ou seja, mecanismos que obrigam a redução dos gastos do governo sempre que ultrapassarem certos limites. A votação do projeto em si, ou seja, o conteúdo, será na semana que vem, de acordo com o presidente da Câmara, Arthur Lira. O governo vinha tendo algumas derrotas em votações recentes na Câmara. A vitória na aprovação da urgência do arcabouço não significa necessariamente que o Planalto ampliou a base de apoio. Isso porque o arcabouço também é defendido por setores da oposição. Vários parlamentares oposicionistas votaram a favor da urgência. E o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, será ouvido agora à tarde pela Polícia Federal. O depoimento faz parte do inquérito que apura um suposto esquema de fraude nos cartões de vacinação contra a Covid. Os registros teriam beneficiado o então presidente Jair Bolsonaro e a sua filha, além de Mauro Cid e familiares. Preso desde o último dia 3 no batalhão da Polícia do Exército em Brasília, Mauro Cid foi um dos alvos de uma operação da Polícia Federal, que fez também buscas na residência de Jair Bolsonaro em Brasília. Segundo as investigações, informações falsas sobre a vacinação de Bolsonaro e de sua filha foram inseridas no sistema do Ministério da Saúde. O ex-presidente Cid e outras pessoas próximas são investigados pela suposta inclusão dos dados. O objetivo seria facilitar a entrada nos Estados Unidos, país que exige o comprovante da vacinação. No depoimento à PF, o ex-ajudante de ordens tem o direito de ficar calado, mas ele estaria disposto a responder todas as perguntas. Cid terá que explicar, por exemplo, porque um computador usado por ele acessou os dados de vacinação do ex-presidente nos dias 22 e 27 de dezembro, dias seguintes à inclusão dos dados falsos. No dia 30, segundo a investigação, o acesso aconteceu pelo celular pessoal de Cid. O ex-ajudante de ordens também terá que esclarecer a suposta adulteração no cartão de vacinas de seus familiares. A esposa dele, Gabriela Santiago Cid, foi intimada a prestar depoimento na sexta-feira. E vamos falar de economia agora. O desemprego no Brasil aumentou 8,8% no primeiro trimestre, o equivalente a 9 milhões e 400 mil pessoas desocupadas. E essa alta foi puxada pelo desempenho negativo do mercado de trabalho em 15 estados e no Distrito Federal. A taxa de desemprego no país chegou a 8,8% no primeiro trimestre de 2023.
uma alta de 0,9 ponto percentual quando comparado com o período anterior do último trimestre de 2022. 860 mil pessoas a mais, somando ao todo 9 milhões e 800 mil brasileiros fora do mercado de trabalho. Essa alta é justificada historicamente pelo desligamento de muitos trabalhadores contratados para empregos temporários, principalmente nos meses de dezembro e janeiro. Já na comparação com o mesmo período do ano passado, o índice apresentou uma queda significativa de 21,1%, ou de 2 milhões e meio de trabalhadores que passaram a fazer parte do mercado. Em relação ao último trimestre de 2022, a taxa de desemprego no Brasil subiu em 16 das 27 unidades da federação. As outras 11 unidades ficaram estáveis. Entre os maiores índices, Bahia ficou com a maior porcentagem, registrando 14,4%, seguida de Pernambuco com 14,1% e Amapá com 12,2%. As menores taxas foram registradas em Rondônia, com 3,2%, Santa Catarina, com 3,8% e Mato Grosso, com 4,5%. Segundo o levantamento, o número de empregados com carteira assinada no setor privado manteve estabilidade no trimestre. Então, boa parte da queda na ocupação pode ser atribuída à redução dos trabalhadores sem carteira no setor público e privado. Com isso, a taxa de informalidade voltou aos 39% da população ocupada, o que equivale a 38,1 milhões de trabalhadores informais no país. No trimestre anterior, a taxa era de 38,8%, mas estava em 40,1% no mesmo trimestre do ano anterior. Agora, quando olhamos para o rendimento médio real mensal habitual, ele ficou estável frente ao quarto trimestre de 2022 e aumentou um pouco quando comparado com o mesmo período de 2022. E essa quinta-feira começou com sinal de alerta. Os dados da pesquisa PNAD contínua do IBGE apontam para o aumento do desemprego no país. Mas antes de lamentar, é preciso entender o que está por trás desses números, não é, Kleber? Isso mesmo, Dani. Até porque o desemprego afeta homens, mulheres que vivem em diversas regiões do Brasil, das mais variadas idades e diferentes níveis de escolaridade, cada um com sua realidade e seus próprios problemas. Por isso, esse é o tema da nossa entrevista de hoje. Para falar sobre esse assunto, sobre o desemprego no Brasil, a gente conversa agora com Luiz Vitagliano, que é professor de Sociologia. Seja muito bem-vindo aqui no nosso espaço, professor. Olá, Kleber. Olá, Daniela. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite e fico à disposição. A gente que agradece, professor, e como a gente viu aí na reportagem, são 9 milhões de brasileiros desempregados, um aumento de 8,8% no primeiro trimestre. Na sua opinião, o que está por trás desses números? Por exemplo, aqueles postos de trabalhos temporários do fim do ano entram nessa conta? Realmente, Kleber, o dado, digamos assim, frio, ele diz pouca coisa. Mas se a gente comparar, né, com a série histórica, que é o real propósito da PNAD contínua, que é a base de dados que nós estamos falando nessa conversa, você vai ver que houve, do final do ano para cá, uma relativa absorção daqueles postos de trabalho temporários, que são recrutados para trabalhar no final, principalmente no final do ano, no aquecimento do mercado e no setor de serviços. E aí é normal que no início do ano haja algum crescimento do desemprego que foi verificado nesses indicadores. A boa notícia é que esse crescimento foi menor que o outro, ou seja, a gente tem saído da pandemia e o mercado de trabalho tem absorvido de trabalho. A má notícia é que ainda continua alto o desemprego no Brasil, com especial atenção que nós temos que dar aos postos de trabalho informal, como colocou aí a reportagem.
Professor, esses dados mostram o aumento do desemprego em 15 estados e no Distrito Federal, entre as 27 unidades da federação, uma estabilidade em 11 delas. E eu queria que o senhor pontuasse para a gente o que tem feito essa diferença dentro do próprio país. Basicamente, Daniela, o agronegócio. Os estados onde o agronegócio ele é presente e pujante têm apresentado uma resistência à queda do índice de desemprego. Como tudo, né, a boa notícia é que o agronegócio tem dado sinais de manutenção de trabalho e renda para a população, onde ele absorve a economia. A má notícia é que um país não pode ficar exclusivamente dependente do agronegócio, porque em algumas regiões do país isso é inevitável, como no Nordeste, que é a região onde mais cresceu aí as taxas de desemprego e que são, digamos, responsáveis por parte, né, do crescimento do desemprego do final do ano para cá. E, professor, apesar do aumento do desemprego, é bom a gente lembrar que o rendimento se mantém estável. O salário médio do brasileiro é de R$ 2.880. Quem tem mais dificuldade para conseguir um emprego baseado nesses números aí? São as pessoas pobres, aquelas que têm baixa escolaridade, porém mais opções de atividades sem especificação, ou aqueles mais instruídos com mais escolaridade e que ocupam os melhores postos? Essa é uma pergunta interessante, Kleber, porque se a gente começar a destrinchar os números, a gente vai ver que existem postos de trabalho no Brasil que precisam de profissionais. Eu destacaria dois aí, os engenheiros, né? O Brasil tem uma certa carência de engenheiros e é estrutural, né? Precisamos formar mais engenheiros e eles ocupam boa parte de postos de trabalho especializados e profissionais de TI. Hoje a gente sabe que os profissionais de tecnologia da informação têm carência no país. Então, se nós começarmos a destrinchar os postos de trabalho especializados, a gente vai ver que realmente eles ganham mais, eles têm mais oportunidades, eles têm mais capacidade de emprego e, obviamente, qualquer pesquisa histórica que vocês encontrarem, as pessoas com formação em nível superior, elas têm mais facilidade de se adequar ao mercado de trabalho. Onde é que nós temos problema aí? Nós temos problema no setor de serviços, né? Nos setores de baixa qualificação na área de serviços, mas é onde se emprega cerca de 70% da nossa mão de obra. Então, as pessoas que estão procurando emprego de atendentes, as pessoas que estão procurando empregos em bares, restaurantes, locais que prestam serviços, academias, etc., encontraram emprego do meio do ano para o final e, né, uma vez terminado o contrato temporário, tiver que voltar a buscar uma nova oportunidade de emprego. Tá certo, então, nós acabamos de conversar com Luiz Vitagliano, que é professor de Sociologia. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, fico à disposição. Um abraço ao telespectador. Grande abraço. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já está a caminho do Japão, onde vai participar no sábado e no domingo da cúpula do G7. Na viagem estão previstas 9 reuniões com líderes mundiais, além de um encontro com empresários. O convite para participar da cúpula do G7 foi feito pelo primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida. O país ocupa a presidência rotativa do bloco e vai sediar os eventos no sábado e no domingo, nos dias 20 e 21. Essa é a primeira vez nos últimos 14 anos que um presidente brasileiro participa da reunião. Lula chega a Hiroshima, sede do encontro do G7, na madrugada de quinta para sexta-feira. E veja a seguir, no nordeste da Itália, a situação continua crítica. Casas são evacuadas após enchentes. E ainda, Montana é o primeiro estado americano a proibir o TikTok. Nós voltamos já, não perca!
Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta ao vivo, 1h20 pelo horário de Brasília. E voltamos com mais notícias do cenário nacional, não é, Kleber? Isso mesmo, Dani. Olha só, o líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, teve um desentendimento com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e anunciou nessa manhã a sua saída do partido Rede Sustentabilidade. O partido foi fundado em 2015 pela ministra e tinha Randolph como seu principal aliado. Ele não divulgou qual sigla ele deve se mudar, Dani. Pois é, Kleber, o estopim foi a decisão do IBAMA de rejeitar o pedido da Petrobras para exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. A ministra e o Instituto alegam que a atividade pode oferecer riscos à fauna e aos povos indígenas. A Petrobras aguardava apenas essa autorização para iniciar uma perfuração de teste na bacia do Foz do Amazonas, que fica a cerca de 175 quilômetros da costa do Amapá. Mas o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, negou a licença. Um parecer contra a perfuração já havia sido divulgado pela área técnica do IBAMA. Agora, o presidente do órgão, Rodrigo Agostinho, acompanhou o parecer. O documento técnico apontou que o plano da Petrobras para a área não apresenta garantias para atendimentos à fauna e impossíveis acidentes com o derramamento de óleo. Outro ponto destacado seriam lacunas quanto à previsão de impactos da atividade em 3 terras indígenas no Oiapoque. A margem equatorial brasileira é uma área com potencial de exploração de 14 bilhões de barris de petróleo. Ela está situada na região litorânea do Amapá até o Rio Grande do Norte. E continua a crítica à situação em Emília-Romagna, no nordeste da Itália. Nas cidades afetadas pelas enchentes, 9 pessoas morreram e 10 mil estão desabrigadas. A situação segue dramática em Emília-Romagna, no nordeste da Itália. Autoridades locais foram obrigadas a evacuar nesta quinta-feira as cidades afetadas pelas enchentes. Vários rios transbordaram no sudeste da região devido às chuvas torrenciais que caíram nos últimos dias, provocando inúmeras mortes. Houve também deslizamentos de terra e mais de 10 mil pessoas tiveram de deixar suas casas. A chuva parou no meio da tarde de quarta-feira e os meteorologistas não prevêem, no momento, mais precipitações significativas. Ainda assim, ônibus foram fretados para levar os habitantes dos municípios de Vila Nova de Ravenna, Fileto e Boncalcetti, ameaçados pelo aumento do nível das águas do rio Lamone. As Forças Armadas Italianas e a Guarda Costeira se uniram ao esforço de emergência com helicópteros e botes, de modo a chegarem às residências isoladas pelas inundações. Nos locais onde a água começava a baixar, os moradores limpavam casas e ruas cobertas de lama e entulho. Milhares de fazendas desta fértil região agrícola foram afetadas. As inundações levaram ao cancelamento do Grande Prêmio de Fórmula 1 que estava previsto para acontecer no domingo na região. Mais ao sul, em Nápoles, os bombeiros também tiveram de entrar em ação para resgatar pessoas presas em carros. E às vésperas de dar início a uma grande contraofensiva sobre a Rússia, a Ucrânia anunciou que derrubou 29 dos 30 mísseis lançados por Moscou nessa madrugada. A Ucrânia anunciou nesta quinta-feira que derrubou 29 dos 30 mísseis de cruzeiro lançados pela Rússia durante a noite contra a capital e outras regiões do país, mas afirmou que uma pessoa morreu em Odessa. Apesar disso, o exército russo disse ter destruído todos os alvos dos ataques noturnos na Ucrânia em um comunicado divulgado no Telegram. A Rússia intensificou nas últimas semanas os ataques com mísseis contra a Ucrânia, que afirma estar finalizando os preparativos para iniciar uma grande contraofensiva. A administração civil e militar de Kiev destacou que os ataques russos em maio não têm precedentes pela potência, intensidade e variedade. Na cidade portuária de Odessa, no Mar Negro, uma pessoa morreu e 2 ficaram feridas quando um míssil atingiu uma infraestrutura industrial. O exército também citou ataques com mísseis na região de Vinnytsia, no centro do país. Na quarta, Moscou e Kiev concordaram em prorrogar o acordo para exportação de grãos ucranianos, um raro exemplo de cooperação durante o conflito, mas os ataques desta quinta provocaram dúvidas sobre a viabilidade do acordo. No campo diplomático, o emissário chinês Li Hui concluiu na quarta-feira uma visita de 2 dias a Kiev, que tinha como objetivo buscar uma solução política, mas sem nenhum avanço. O Conselho de Segurança da ONU vai se reunir nesta quinta para analisar a questão do conflito, um dia antes do início do encontro de cúpula dos líderes do G7 em Hiroshima.
E milhares de argentinos saíram às ruas para protestar. O motivo foi a decisão do Banco Central do país de elevar a taxa básica de juros em 6 pontos percentuais, indo para 97% ao ano. A queda da confiança no peso, a diminuição das reservas em moeda estrangeira e a pobreza aumentaram, o que aumentou também a revolta da população. A marcha foi por empregos, melhores salários e contra a fome e a pobreza, no momento em que o país enfrenta uma inflação de mais de 100% ao ano. A manifestação reuniu grupos de diferentes correntes políticas, que abrangem setores menos favorecidos da sociedade, desempregados e beneficiários de auxílios alimentares, entre outros, conhecidos no país como piqueteiros. Levando bandeiras argentinas e cartazes com imagens de Che Guevara, Juan Perón e Eva Perón, moradores do subúrbio e das favelas da capital chegaram à histórica Praça de Maio. Os níveis de privação alimentar afetaram 1/3 da população de crianças e adolescentes no segundo semestre do ano passado. E o governador do estado americano de Montana assinou a lei que proíbe a utilização e o download do TikTok. A medida vai ser um teste para o banimento nacional do aplicativo. Montana se tornou na noite de quarta-feira o primeiro estado americano a banir o TikTok, por meio de uma lei que vai entrar em vigor no ano que vem, à medida em que aumenta o debate sobre o impacto e a segurança do popular aplicativo de vídeos. A proibição se converteu em lei com a assinatura do governador Greg Gianforte e vai servir como um teste legal para um banimento nacional da plataforma chinesa, que congressistas em Washington pedem cada vez mais. O banimento torna uma violação cada vez que o usuário acessar o TikTok for oferecida a ele a possibilidade de acessar ou de fazer o download do aplicativo. Cada violação vai ser punida com uma multa diária de $10 mil. Apple e Google vão ter que retirar o TikTok das lojas de aplicativos. A proibição vai entrar em vigor em 2024, mas vai ser anulada se a plataforma for adquirida por uma empresa baseada em um país não designado pelos Estados Unidos como um adversário estrangeiro. E olha só, essa notícia parece até um filme, notícia boa para a alma, né, Dani? Pois é, Kleber. Você que nos assiste, se lembra do caso da aeronave na Amazônia colombiana, quando 4 crianças ficaram perdidas? Após 17 dias de buscas, elas foram finalmente encontradas. Depois de 17 dias perambulando pela Amazônia colombiana, comendo frutos silvestres e expostas a animais selvagens, 4 crianças indígenas que estavam desaparecidas depois de um acidente aéreo foram encontradas vivas por socorristas na noite de quarta-feira. As crianças de 4, 9 e 13 anos, além de um bebê de 11 meses, estavam perdidas desde 1º de maio, quando a aeronave em que viajavam caiu, aparentemente devido a uma falha mecânica. Liderados por militares, os trabalhos de busca terminaram com um balanço de 3 mortos, entre eles o piloto da aeronave e a mãe das 4 crianças da etnia Witoto. Mais de 100 soldados com cães farejadores seguiram o rastro das crianças e caminharam pela selva entre os departamentos de Caquetá e Guaviare. Entre os equipamentos dos esforços de busca estava um alto-falante com capacidade para cobrir uma área de mais de 1.000 metros, com uma mensagem gravada pela avó dos menores, na língua Witoto, pedindo que as crianças não avançassem pela mata. De acordo com a Organização Indígena da Colômbia, os Witoto vivem em harmonia com as condições hostis da Amazônia e conservam tradições como a caça, a pesca e a colheita de frutos silvestres. Olha, um verdadeiro milagre, né, Dani? Com certeza Deus protegeu essas crianças. Sem sombra de dúvidas. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E não se esqueça que daqui a pouco, às 13h50, eu volto com mais notícias para você. Até mais. Até mais.